Amém? Amém. São Mateus capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler até o 11, depois creio que nós vamos mais adiante um pouquinho, se o tempo nos ajudar. Capítulo 4. Todos acharam? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em algumas pedras. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Grande Deus, nosso bendito e eterno Pai celestial, o Senhor Criador dos céus e da terra e tudo que há nele. Tu és o verdadeiro Deus prometido para nossas vidas como Consolador, para nos consolar, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. E é ela quem nos sustenta, é ela quem nos dirige, é ela quem nos corrige, é ela quem nos ensina, é a ela que nós obedecemos, Pai, para sermos bem-sucedidos. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que ouvirem depois também, Senhor, para ser alimentado da palavra do Senhor, que este é o verdadeiro pão que desceu do céu e a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Lendo assim, corridamente assim, parece que não dá para se captar muita coisa, né? E não dá realmente. É por isso que Jesus foi cauteloso em dizer: examinai as Escrituras. Isso, gente, é muito importante, examinar as Escrituras. Porque nós vamos notar aqui nessa Escritura que quando você usa o que está escrito, o diabo pode persistir com você por um tempo, mas ele não permanece, porque você vai lutando com ele, combatendo ele com o quê? Com o que está escrito. Deixa Jesus, mesmo sendo o que ele era, fosse usar aqui termo do que não estava escrito. Porque para esse combate era necessário que se usasse o que estava escrito. E a gente já ouviu muito isso que eu vou falar aqui. A gente ouviu muito isso. Mas que o diabo, ele respeita a revelação. O diabo respeita o que está escrito. Ele respeita o que está escrito. Senão Jesus tinha usado uma revelação para ele aqui. Jesus usou o que estava escrito. É com o que está escrito que você combate as coisas erradas. Essa semana eu entrei assim no YouTube. De repente eu vi algo, né? E aí tinha umas iniciais de um pastor. Eu disse: pode ser pastor fulano. Eu fui, entrei, e era realmente. Aí quando chegou lá, estava havendo um debate de um pastor contra outro pastor. E qual era o tema?
O tema era a semente da serpente. Eu mandei para um monte de gente. Mandei mesmo. E isso repercutiu. Muita gente me ligou, uns para dizer desaforo, outros para poder fazer pergunta. E eu disse, não, eu não tenho outra coisa para responder para vocês, a não ser o que está escrito, a palavra. Aí, resultado, aquele pastor dominou todo o debate. Ele usou outros versículos sim, mas ele dominou todo o debate com um versículo da Bíblia. Ele dominou. E as pessoas não teve saída, gaguejou, foi para aqui, foi para ali, foi buscar livros. Ele disse, então você deveria esquecer a Bíblia e pregar o Evangelho só nesse livro. Você deveria deixar a Bíblia e pregar o Evangelho só nesse livro agora. Ou discorrer o debate todo nesse livro. Então, gente, tem um dizer aí, contra fatos não há argumento. Então, a gente viu aqui que na leitura da palavra, Jesus venceu com o quê? Com o que está escrito. Aleluia. Então, buscar coisa que não está escrito, não adianta, não vai alimentar, não vai ter segurança, vai passar vergonha como aquele pobre pastor passou. Ele passou vergonha. O filho dele passou vergonha. Eles passaram vergonha. E muitos outros vão passar vergonha. Agora, o que eu quero dizer é que é muito mais profundo do que o que nós imaginamos. Um homem, pastor, conseguiu parar com um versículo. E qual foi o versículo? Capítulo 4, verso 1 de Gênesis. E conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. É o que a Bíblia diz. Vai agora contra isso? Ah, mas por que tem esse cara? Então me diga sobre isso aqui, prova esse versículo, o que é isso aqui? Aí vem com o argumento, então me dê um versículo do seu argumento, não tem? Me dá um versículo do seu argumento, não tem. Está entendendo? Então, Jesus aqui não citou o livro que ele disse que estava escrito, Jesus citou, mas sabe por quê? Porque Satanás não ia questionar, porque ele já sabia que existia, que estava certo. Ele não ia questionar porque ele sabia que estava escrito. Se ele pergunta, ele ouviria. Então, Jesus só apenas citou, está escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? E assim ele foi usando. Se ele perguntasse, ele ouviria, mas ele não precisou perguntar, porque ele já sabia que era assim. Então, amados irmãos, o que eu quero nesta manhã deixar para nós é que a nossa fé, nossa segurança, nossa confiança tem que estar no que está escrito. Sabe por quê? Porque quando nós chegar diante de Deus, nós não vamos ter desculpa, irmão. Porque Deus vai abrir o que está escrito, o livro para nos apresentar. Não está escrito isso aqui, vocês não viram? E cadê o que vocês estão afirmando que não está em livro nenhum, apenas por ideia de pessoas? Se eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, vocês nunca ouviram isso lá na terra? Vocês nunca ouviram dizer que eu velo pela minha palavra para fazer cumprir? E agora eu vou sair da minha palavra para satisfazer o ego de vocês? Vocês não ouviram lá no livro de Apocalipse que não se pode tirar nem acrescentar? Vocês não sabem disso? E quando vocês dizem algo que não está escrito, vocês não estão acrescentando? E quando vocês invalidam algo que está escrito, vocês não estão tirando? A coisa é muito séria, meus irmãos. A coisa é muito séria. E eles estão dizendo que nós estamos apostatando da fé. Crer em Jesus Cristo, crer na Bíblia como Ele é, isso é apostatar da fé. Rasga a Bíblia, então tira ela do mapa e segue apenas com livros. Se não é para seguir a Bíblia, eu não sei o que é mais que nós temos que seguir, né? Então, a coisa é muito séria. Então, quando chega lá, Deus não vai parar as pessoas só com aquele versículo, não.
ele vai parar com a Bíblia toda. O teólogo parou eles com um versículo só, capítulo 4, verso 1. E Deus vai parar com a Bíblia toda. Porque estão anulando praticamente a Bíblia toda para afirmar uma coisa que não está dentro das Escrituras. Então, levantaram uma tese que Caim era gigante. Ele disse, então me dê só um versículo só que mostra, que prova que Caim era um gigante. Só um só. Se você me der um só. Aí rodou daqui, não, eu só quero um. Eu só quero um versículo só que diga que Caim era gigante. Suposição. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Domingo passado a irmã me perguntou aqui, concernente com quem Caim se casou. Eu falei algo, irmã, e vou voltar atrás aqui naquilo que eu falei, porque assim, tem uma lógica, mas não está escrito. Se alguém me pedir um versículo, eu não tenho. Que Caim casou com uma das suas irmãs. Há uma lógica, porque não havia outras pessoas na terra, há uma lógica. Mas afirmar eu não posso, porque não está escrito. Está entendendo? Então tem coisa que não está escrito, que você coloca como uma suposição, mas dizendo não está escrito, sabe por quê? Porque senão, se você for chamar a tribunal, você não prova. Há uma lógica. Essa semana, conversando com o pastor, ele tocou nesse assunto, eu falei. Ele disse, mas aí você está descrendo da Bíblia. Não estou descrendo da Bíblia não, que não está na Bíblia em canto nenhum. Não está em canto nenhum. Porém, eu estou dizendo, eu creio que pode ter sido, mas eu não posso dizer foi, porque está escrito, então aonde? Não está escrito em canto nenhum, então eu não posso afirmar. A gente não pode dizer, mas tudo indica que foi porque não havia outras pessoas na terra. Tudo começou através de Adão e Eva, né? Então o que a gente pode dizer é isso, mas dizer, não, foi assim, bateu o martelo. Não. Nós só podemos provar o que está escrito. Aleluia. Então aqui foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi o Espírito que conduziu Jesus para ser tentado? Ele foi tentar. Jesus foi, ele foi levado pelo Espírito. Foi o Espírito de Jesus que foi com ele. Vamos voltar aqui um pouquinho? É por isso que tem que ser examinado, né? Lendo corrido a gente se perde. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Se Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, então ele estava sendo trabalhado, né? Estava sendo trabalhado para um confronto e ele não ia carnalmente para lá, para aquele confronto. Ele tinha que ir através de quê? Do Espírito. Então ele trabalhou para ele ir a um combate que ele ia combater outro espírito. Então o Espírito Santo conduziu Jesus para aquele encontro. Foi levado para o lugar de batalha. Nós estamos sendo trabalhados a cada dia porque nós todos os dias vamos ao encontro de combate do Satanás. Nós estamos sempre indo para esse encontro. Então nós temos que ir de que maneira? Pelo Espírito. É a única maneira de vencer. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O físico teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Para quem está com fome, não teria coisa melhor do que agora fazer algo se tornar um alimento para comer. Mas pelo outro lado, quem estava dizendo aquilo ou querendo algo daquilo? E Deus, um cristão, um servo de Deus, não está aqui para poder fazer a vontade de ninguém. Ainda que aquilo possa lhe favorecer, nós temos que ver em que espírito as pessoas às vezes dirigem palavra até nós, querendo ver alguma coisa de nós. Então, quando Jesus disse para aqueles moços, ele disse: olha, se nenhum poder me é dado se do alto não vier, nenhum. Não adianta grandeza, não
pensar que você é o tal, porque nada virá a você se não vier do alto. Então, Jesus agora responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Espera aí, é toda ou é algumas? Toda palavra. Por isso que ele disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras deles nunca hão de passar. Gente, isso deveria colocar temor nas pessoas em violar um versículo bíblico. Isso deveria colocar temor, as pessoas deveriam parar com isso e compreender que eles estão violando quase a Bíblia inteira, dizendo que são os revelados e é que vão no arrebatamento, que são os únicos. Pelo amor de Deus, estão violando as escrituras todas e dizendo que são os únicos que têm a verdade e que nós estamos rejeitando ou que estamos apostatando da fé. Da fé de um homem eu já apostatei dentro do meu primeiro passo, mas da fé de Cristo, cada dia que passa eu estou crescendo nela e levando vocês a esse mesmo crescimento. Aí Jesus disse que está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aonde está escrito? É Deuteronômio capítulo 8, verso 3, está escrito lá. Ele usou essa escritura, está escrito lá. Agora vamos continuar aqui, porque o diabo também cita uma escritura. Primeiro ele não usou escritura. Observe que primeiro ele não usou escritura. Primeiro ele só apenas mostrou a necessidade de Jesus. Ele quis pegar Jesus pela necessidade. E às vezes nós, seres humanos, somos pegados pela necessidade. Somos pegados pela necessidade. E quando essa mensagem de William Branham chegou para mim, nós estávamos passando um momento de dificuldade. Qual foi o momento de dificuldade? Era que nós estávamos examinando as escrituras pelo próprio pastor local e ele estava levando nós para dentro das escrituras de uma maneira tão tremenda que um morador do lado da igreja dele, chamado Irmão Francisco, um senhor já idoso, ele disse para nós assim, ó: eu falei com o pastor de vocês que daqui mais um dia ele vai ter dificuldade com vocês, porque ele ensina muito a Bíblia para vocês, e vocês estão ficando muito sabidos. Quando ele tentar fazer alguma coisa fora da Bíblia, vocês vão pegar ele. Ele está vivo em São, ele mora ainda lá do lado da igreja. Não acho que morreu não, quando eu ouvi falar que morresse. Irmão Francisco, você não é? Ele já foi induto lá quando a gente tinha a congregaçãozinha perto da casa. Então, amados irmãos, nós estávamos em choque porque nós estávamos agora confrontando realmente o pastor com a Bíblia, porque ele estava fazendo tudo fora da Bíblia e nós estávamos confrontando, dizendo: não, mas a Bíblia diz assim e nós vamos ficar com a Bíblia. Aí foi quando chegou a mensagem mostrando aquilo que nós já tínhamos, mostrando aquilo que nós já estávamos combatendo. Uma vez mesmo a gente dentro do escritório, conversando com o pastor sobre esses assuntos, uma reunião muito importante, e de repente o assunto entrou na parte da mulher, e a gente citou as escrituras, e o pastor foi e disse assim: não, irmão, veja bem, quando nós tivermos homens suficientes aqui para poder comandar a igreja, nós vamos botar as mulheres no banco. Quando ele acabou de fazer, a mulher dele empurrou a porta do escritório: é ruim, hein, disso aqui acontecer. Virou para mim e disse: você é um carrapato. Carrapato que gruda e não solta, porque eu estava segurando nas escrituras, mantendo as escrituras. Aí vocês observam que o meu carinho, o meu respeito, o meu temor pelas escrituras, não é agora. Agora ela aqueceu mais, ela cresceu mais, mas eu já tinha aquilo desde lá e eu era menino na fé. Eu estava engatinhando, aprendendo, tentando conhecer. Eu não conhecia o que hoje eu conheço, eu estava conhecendo. Aos poucos eu estava buscando. Eu não sabia quase nada, mas o que eu tinha, eu mantinha e estou mantendo até hoje. Não estou mantendo por causa de fulano e beltrano, estou mantendo porque está escrito, como Jesus falou, está escrito. Continuo mantendo. Então,
dali saiu esse grupo de pessoas, eu estava no meio, e nós viemos procurar o pastor aqui em Feira de Santana, porque o que ele ensinava estava bem próximo da Bíblia, ou dentro da Bíblia, que os outros não estavam ensinando, é verdade. Aí o que acontece? Foi apresentado para nós o quê? Que era um homem como um profeta, coisa e tal, e nós acabou recebendo sem examinar nada, ouvindo como papagaio e ficando calado em vez de examinar. Quando chegou a hora de examinar as escrituras, que é a hora dos novos fora, né? A prova dos novos fora. Então você começa a ver que está tudo fora. O que está dentro, mas o que está fora não está dentro, não podemos botar. Né? Porque Velho Testamento, já está dizendo, Velho Testamento é algo designado para alguém, Testamento. Novo Testamento é algo também já designado para alguém, fechado, não tem que botar mais nada ali dentro. Né? Então não podemos violar. Aí nós acabamos de ver aqui, o diabo não citou a escritura, mas primeiro ele disse, transforme essas pedras em pães. Você não está passando por uma necessidade? Você não está passando por dificuldade? Você não está tendo dificuldade agora com esse tal pastor? Então tome aqui, ó, receba isso aqui, ó. Receba isso aqui, pega isso aqui para você, que isso aqui é tudo que você vai ter agora. E aí, como muita coisa estava dentro da palavra, você abraçou. Desde quando era para fazer o quê? Para ir orar e examinar primeiro. A gente não fez isso, a gente abraçou. Mas Deus, em tudo, Deus não perde, Deus tira proveito. Aquilo foi nos ajudando, trazendo crescimento. E hoje nós estamos aqui. Mas se nós fosse realmente examinar as escrituras como manda as escrituras, nós não tínhamos feito o que fizemos. Mas como disse, em tudo Deus seja louvado. Aí então Jesus combate ele com uma escritura, ele vem agora com outra escritura. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. O que estava escrito? Estava escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Isso foi o que o diabo disse para Jesus, para ele lançar do pináculo abaixo, se ele fosse o Filho de Deus realmente, e que Deus daria ordem aos anjos, que estava escrito a respeito dele, para que nada acontecesse com ele, né? Só que a escritura que ele usou está em Deuteronômio capítulo, ou em Salmo 91, 11 e 12. Aí, o que é que Jesus faz? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Filho de Deus eu sou. Viu? Lançar daqui para baixo eu posso. E Deus me guardará. Mas eu não vou fazer uma coisa como essa. Primeiro, para te obedecer. Segundo, para tentar a Deus. Querendo mostrar alguma coisa para alguém. Eu não estou aqui para mostrar. Eu apenas estou aqui para que vocês possam ver. Se vocês puderem ver o que eu sou, eu não preciso mostrar. Né? Em outras palavras. Então, ele usou agora Deuteronômio 6,16, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora veja, agora o diabo já não usa mais escritura de novo. Ele usou uma escritura. Primeiro ele tentou chamar a atenção, não deu certo. Ele usou uma escritura. Jesus já vai detonando ele aqui com duas escrituras. Ele apenas usou uma. E as outras ele contou história, ou seja, ele quis trazer algo para enganar Jesus, como hoje as pessoas têm trazido, enganando muita gente, que não está nas escrituras. Então, olha o que ele fez aqui agora. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Que audácia, né? Que audácia! Então, amados irmãos, muitos adoradores de Deus, entre aspas, adorando criatura, reverenciando criatura, respeitando criatura. Uma pessoa chegou a me ameaçar essa semana, dizendo assim: o senhor tome muito cuidado, porque isso pode ser muito perigoso para o senhor. O senhor tome muito cuidado, que isso pode ser muito perigoso para o senhor. Invalidar a Bíblia, abandonar a Bíblia, deixar, não, isso aí não é perigo nenhum. Interessante, né? Não é perigo nenhum. Então, Jesus aqui combate com ele pela última vez, usando 3 escrituras. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, diz aqui, essa linha aqui, ela pode formar vários temas. Mas como nós estamos em esse tema de mostrar que a igreja, ela descansa no que está escrito. Não importa quanto a coisa pareça bonita, não importa quanto a coisa pareça real, não importa quanto aquilo humanamente te traz até interesse, mas vá para as escrituras e veja se está escrito acerca daquilo que está vindo para você. Temos que fazer essa retrospectiva em nossas vidas e ver que isso está indo com as escrituras, porque de outra maneira, irmãos, as pessoas pegam aquela coisa enfeitada, bonita. Se eu cair, lançar daqui de cima para baixo, Deus vai me aparar e eu vou mostrar uma grande coisa que Deus está fazendo comigo. Vou mostrar para ele que eu sou filho de Deus. Vou mostrar para ele que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não! Viva o cristianismo, siga, aplique o que está escrito e Deus fará por você o que Ele há de fazer e fará as pessoas ver o que você é. Unicamente isso. Nós fomos fazer um culto essa semana em determinado lugar e de repente o pessoal começou a trazer coisas lá e aquilo acabou criando um alvoroço antes de começar o culto. Eu cheguei a pensar até que não ia dar para fazer o culto. Mas, como Deus, no lugar que Ele chega, Ele acalma as tempestades, né? E Deus nos deu sabedoria e nós trabalhamos ali e Deus deixou a coisa tudo em paz. Né? Se não for assim em nossas vidas, tem alguma coisa errada com a gente. A gente foi constituído para chegar num lugar onde o alvoroço está e deixar tudo em paz. Você não é de um lado, você não é do outro, você não é contra esse nem a favor desse, nem contra esse nem a favor de cá. Você entra no meio e apazigua, você deixa tudo igual novamente. Né? Então as pessoas ali em desespero, algum em lágrimas, aquela coisa, mas graças a Deus, Deus entrou em cena e deixou a coisa calma. Então, foi eu que fiz alguma coisa? Não, a primeira coisa eu queria ir embora. A primeira coisa que eu queria fazer era ir embora. Mas Deus sabe como trabalhar. Eu me amostrei em alguma coisa? Não. Deus entrou em cena e fez o que tinha que fazer, porque por mim piorava a situação. Por mim piorava a situação. Mas Deus não. Deus entra e resolve. Então não adianta a gente querer mostrar, mas deixar Deus mostrar. É isso que tem que acontecer. No 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun
e Naphtali. Para que Jesus foi para lá? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun é a terra, e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então o profeta falou isso, e Jesus agora estava cumprindo o que o profeta falou. Agora, pessoas falando tantas coisas e nada daquilo acontecer, coisas que falaram que já tinha acontecido muito antes, e dizer que aquilo é uma profecia, algo que já aconteceu. Você dizer que Deus mostrou algo a você desde quando está escrito já em livros. Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Se eu disser assim: olha, irmã Maria, a irmã Zé me disse isso, isso e isso. Aí a irmã Maria vai à irmã Zé e diz: ô irmã Zé, o pastor me disse que a senhora falou isso, isso e isso. Aí a irmã Zé disse: não, eu nunca falei isso com o pastor Heloísio. O que foi que eu fiz com a irmã Zé para a irmã Maria? O que eu fiz? Hã? Mas tem outra palavrazinha aí, chave. Hã? Não, tem outra palavra. Será que essa palavra é científica? Acho que não. É? Não, tem uma outra palavra ainda. Essa palavra-chave faz tudo isso que vocês já falaram aí. Ela é a chave para tudo que vocês falaram aí. Ela é a chave. Ela causa tudo isso. Mas eu levantei um falso. Falei que a senhora me disse algo sem a senhora ter me dito. E esse algo falso que eu falei da senhora, o que é que eu vou causar? As intrigas, as contendas, os problemas, os alvoroços. Aí está as contendas, aí está as confusão. Por causa do quê? Por causa de falso que foi levantado para com o povo, e o povo tomou como verdade, e eles estão espalhando, e aí está aí o falso aí, ó, dividida em tantas ramas, cada um dizendo uma coisa. Tem pessoas aí da mesma fé, não vai na casa do outro, porque não pertence, não vai para a igreja do companheirismo A, não vai para o companheiro da igreja do B. Isso é confusão, sabe por causa do quê? Por causa de um falso levantado contra quem? Contra Deus. Deus me mostrou uma coisa que está no livro lá. Deus me revelou uma coisa que está no livro. Sem contar que já é pouca a calúnia levantada a Eva. Dizer que ela traiu Adão. Já é uma calúnia para a mulher. Mas até aí tudo bem. Foi para ela, uma mulher. Está tudo bem. Mas dizer que Deus falou coisa que ele não falou, a coisa é mais embaixo. Aí agora se levantam para me condenar e dizer que para eu tomar cuidado com o que eu estou falando, eu tenho que falar porque o povo precisa conhecer a verdade, como a Bíblia ensina, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Aleluia. O pastor disse para mim: você está evangelizando minhas ovelhas? Eu disse: ainda não. Adão não foi enganado, mas ele disse a mulher que ele enganou. Porque a palavra Adão não pecou. Porque não foi a ele a quem a serpente foi. A serpente não foi a ele, porque a palavra foi dada a ele. Então, ele instruiu ela. Ou melhor dizendo, a palavra foi dada para os dois, né? Mas quando Satanás foi, ele não foi em Adão. Ele foi na mulher. Por que ele foi na mulher? Porque a mulher, sendo a parte mais fraca
frágil, né? Mais sensível, né? Então, às vezes se emociona fácil, às vezes deixa ser levada fácil, às vezes dá ouvido mais fácil, né? Então, aí, como ela ouviu o que a serpente falou acerca da palavra de Deus, o que foi que ela ouviu da palavra de Deus que causou o pecado? Foi: não morrerá. Foi o não, na verdade, só o não, porque tudo que ela havia falado a serpente falou, mas o não causou tudo isso aí. Agora, veja bem, o que foi que causou o pecado? Foi ela comer do fruto ou ela não receber a palavra de Deus e manter ela dizendo: está escrito, de toda árvore do jardim comeremos livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal o Senhor disse que não é nem para tocar. O problema está aí, irmão. O problema está aqui, ó. Jesus agora mostrando para nós, ó: siga com o que está escrito, combata com o que está escrito. Aleluia. Que você vence, mas não dê ouvido e fuja dela uma frase não, que você se perde. Não fuja dela uma frase não. Olha que coisa maravilhosa o Senhor trouxe para encaixar aqui no que nós estamos falando. Então, o pecado foi desobediência e continua sendo até hoje. Desobediência à palavra de Deus é pecado. Continua até hoje. Então, quando a desobediência vem enfermidade. Quando a desobediência vem morte. Quando a desobediência vem os problemas. Aí vem os ataques, vem tantas coisas que vêm por causa da desobediência. Mas quando nós passamos a obedecer, aí agora o que acontece? A Bíblia diz que Ele, por nós obedecer, por sermos obedientes, por andar nos seus caminhos, guardar os seus estatutos, Ele diz que Ele nos guardará no dia da tribulação que há de vir sobre nós. Aleluia! Então, o problema está no desobedecer. Aí o que acontece? Porque na mensagem mesmo, eu já vi dois pastores da mensagem que a gente vai falar. O pecado vem do sexo da serpente do resto. Agora, onde eles encontraram? Eu também nunca vi. Não está escrito? Aí, irmão, o interessante, né? É que eles ensinam que o comer lá está relacionado a sexo. Só que quando Adão teve relação com Eva, a Bíblia diz que ele conheceu. Eu falei isso essa semana com o pastor. Eu disse: olha, conheceu Adão, capítulo 4 de Gênesis, a sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Agora, comer lá não está relacionado a isso. Agora, é tanto que não está relacionado que, quando a Bíblia diz que Deus veio e expulsou ele do jardim, veja bem, isso é muito profundo. Se o comer lá estava relacionado a sexo, Deus agora põe querubins, uma espada inflamada, flamejante, para proteger a árvore da vida. Se aquela árvore da vida, como eles ensinam, era Jesus, que diz que é, eles dizem que aquela árvore é Jesus, só que aquela árvore era uma árvore literalmente que aparece em Apocalipse de novo. Então, Adão e Eva iam voltar para comer de quem? A árvore da vida. Quem era a árvore da vida? Jesus. Elas iam voltar e comer. Comer, na linguagem deles, era o quê? Vocês estão vendo que não tem sentido? É onde eu digo para vocês que é uma aberração, como eu disse para o pastor, é uma aberração, é isso mesmo, uma aberração. Estou aqui para pregar a verdade e combater essas mentiras. Porque vocês não têm escritura para poder permanecer com isso. Então, irmão, veja bem, isso enganou, tem enganado, está enganando muita gente. Muita gente está ali, sabe por quê? Porque foi o profeta que falou. Olha para você não pegar como o Espírito Santo falando assim, viu? Cuidado, tome cuidado. Espírito Santo estava em quem? O Espírito Santo é mentiroso? O Espírito Santo diz uma coisa que não está escrito? O Espírito Santo, então o Espírito Santo não foi o Senhor que escreveu a Bíblia. Então não foi o Senhor que inspirou, como está escrito o Senhor dizendo que
divinamente inspirada. Aí o Espírito Santo agora inspirou homens para escrever, e agora inspirando o homem para poder falar contra ela, não tem correção para isso, e a gente tem que calar a boca e ficar quieto, porque as pessoas têm que continuar mentindo, errando, e a gente sabendo disso fica calado. Aí o pastor disse: você está evangelizando minhas ovelhas? Eu disse: ainda não, porque quer dizer que você vai evangelizar? Eu digo: olha, eu não estou indo diretamente a elas, mas se elas me perguntarem, eles vão ouvir. Vão ouvir. Ah, então eu vou também tomar umas ovelhas das suas. Eu digo: minha não, eu não tenho ovelha não. As ovelhas é de Cristo, eu estou apenas cuidando daquilo que Ele comprou da lugar. Para com isso não. Eu sou pastor para apacentar as ovelhas que não são minhas. Ela pertence àquele que comprou com sua vida lá no Calvário. E estou ensinando a elas a verdade. Agora, se as ovelhas vierem me perguntar, eu vou mostrar que vocês estão mentindo. Porque vocês podem pregar mentira, eu não posso pregar a verdade? É, Jesus. Sim. Pode pregar a mentira, o tempo todo já vem com tantos anos mentindo, carregando multidão, e a gente não pode pregar a verdade. Para poder ajudar o povo a se agregar em Cristo, a se alinhar em Cristo, a levar suas famílias para Cristo, a dedicar suas vidas a Cristo, aquele que comprou com seu próprio sangue e vem buscar nas nuvens. Então aqui está Jesus fazendo cumprir o que o profeta falou. Sabe por quê? Porque realmente foi Deus que falou na boca daquele profeta, né? Agora, um profeta que falou que até hoje tem zombaria, eu posso dizer uma zombaria do próprio filho, dizendo: eu não sou velho, com 80 e tantos anos, eu não sou velho, porque o profeta, olha, porque Deus pensou, o profeta falou e eu creio, que eu não seria velho até que Los Angeles afundasse no mar e os tubarões corressem ali nas ruas. Quer dizer, ele disse: eu não sou velho, ele morreu com 80 e tantos anos. Quer dizer, e a profecia não cumpriu. Mas já apareceu o pastor para dizer que cumpriu. Outro do mesmo ministério dele foi para lá combater que não cumpriu. Confusão, gente, sabe por causa de quê? Por causa de mentira, por causa de torção da palavra. O povo não precisa ouvir essas coisas, mas eles estavam ouvindo e xinga a gente, bloqueia a gente, fica contra a gente, dizendo que nos ama, que vai orar pela gente, mas a gente percebe a raiva, o ódio, não é deles não, coitado, é um espírito por trás daquilo ali, por causa que foi implantado algo que é dessa natureza, mas Cristo tem a natureza diferente. A natureza de Cristo é de amar, é de abraçar, é de receber, como eu disse a um precioso, a porta da minha casa continua aberta, como esteve no passado, porque eu não mudei para pior, eu estou mudando para melhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou mudando para pior. Estou muito enganado a respeito de nós aqui, esse pequeno grupo aqui. Aquele que Jesus disse assim: foi para vocês, irmãos, ó, não temas, ó pequeno reino. Glória a Deus. Porque a vós, meu Pai confiou, dá-vos o reino. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, para mim, isso me faz grande, não, isso me faz satisfeito em poder agradar a Deus, em poder fazer a vontade de Deus, em poder levar para os ouvidos das pessoas Deus. É? O povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Então quem é essa luz? Jesus é essa luz que raiou para nós. Aleluia. Estávamos assentados, né? Estávamos em trevas, estava assentado à sombra da morte, mas a luz raiou para nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. 17 diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A minha palavra nesta hora é para os que vão ouvir através da internet. Compartilhe para os seus amigos, seus irmãos. Se você achou que essa palavra tem conteúdo, se você achou que essa palavra tem sentido ou é a verdade, está escrito.
se nós não acrescentamos nada, se não inventamos nada, mas estamos transmitindo o que é verdadeiro, mande para seus contatos, não tenha medo não. Não tenha medo de fazer tais coisas, porque o reino de Deus está sendo pregado nesse lugar para as pessoas. As pessoas sendo levadas a Deus, levadas a receber a palavra para que o reino de Deus nasça dentro de cada uma. Aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus está querendo, irmãos, acolher cada um de nós. Deus está querendo acolher cada ministro, cada igreja. Mas as pessoas estão com suas durezas nos seus corações, desviando seus pensamentos para outras coisas, combatendo a própria escritura que dizem que crê. Folhetinho mesmo bom, eu gosto daquele folhetinho que diz: crê você na Bíblia? Crê você na Bíblia? Tem que parar, tem que anular esse folhetinho, tem que tirar. Porque crê você na Bíblia naquilo que convém, não é em toda a palavra. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Isso não é segurança para nós? Isso não nos dá conforto? Dá sim. Isso aquece a nossa alma para desejar mais e mais de Deus. Mais e mais de Deus. Aí as pessoas vão e perguntam assim: e os sinais que aconteceram? A coluna de fogo, o menino da Finlândia. Talvez aqui muitos não saibam sobre o menino da Finlândia, né? Muitos aqui nem sabem o que significa menino da Finlândia. O menino da Finlândia está na mensagem. É que ele teve uma visão, segundo está na mensagem. Ele teve uma visão e mandou que os irmãos escrevessem na página da Bíblia. E aquela visão era que um trem esmagaria duas crianças e que ele chegava e ressuscitava aquela criança. Certo? Então, quando é um dia, eles que passando nesse tal lugar, na Finlândia, e aí o trem chocou essas crianças e ele se aproximou dessas crianças e lá ele orou por aquela criança, olhou, viu que estava escrito na página branca da Bíblia, escrita por eles, e ali ele orou e aquele menino que estava esbagaçado juntou pedaço por pedaço e voltou a ter vida, aquela criança. Só que uma mensagem conta uma coisa, outra mensagem conta outra coisa, outra mensagem conta outra coisa. Tem 5 versões do menino da Finlândia. Aí eu te pergunto, qual é a certa? A coluna de fogo também que apareceu no Rio Honrai para vindicar o ministério que a mensagem dele precursaria a segunda vida de Cristo, tem 5 versões. Qual é a certa? Qual é a certa? E muitas outras coisas. Agora, sinais de cura, sinais de morto ressuscitar, sinais de expulsação de demônio. Gente, não está escrito na Bíblia, não? Isso faz de uma pessoa ser, além do que ele é, um pregador do Evangelho. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crê, mas o problema está aí. Pegam os sinais para vindicar uma coisa que a pessoa não é. O problema está aí. Agora vamos me vindicar o quê? Quer como me vindicar por pregar a Bíblia? É uma obrigação minha e uma sinceridade minha para com Deus. Primeiro comigo, ser sincero comigo, depois sincero com Deus, para ser sincero com vocês que são comprados por Ele, sabendo que a mim me virá maior juízo, por causa do quê? Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Então o que é que tem eu agora? Negar a vocês a palavra se eu estou vendo a verdade, e depois eu ir me encontrar com Deus. E chega lá como falso, não vou poder dizer, Senhor, está escrito. Aonde ele vai me perguntar? Aonde? Está escrito aonde? Você está me chamando de mentiroso, é? Você está dizendo que eu escrevi o que eu não escrevi? Você está dizendo que eu falei o que eu não falei? Você está me chamando de mentiroso, é? Você está falando com quem? Você está falando com o juiz da terra, é? Você está falando com o advogado da terra, que conhece as leis só da terra?
Você está falando com o Criador do universo, que conhece tudo. Você está falando com aquele que não tem nada encoberto diante dele. É diante desse que você está aqui agora, meu filho. E aí agora, e começar a lembrar do que viu nas Escrituras e passou por cima, não deu crédito. E aí vem na mente agora tudo que leu nas Escrituras e sabia que era verdade, deixou para trás, porque precisava manter um grupo de várias pessoas para poder apresentar talvez a um plenário, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, talvez isso, para poder apresentar em um regional, eu estou na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, para talvez apresentar, eu tenho tantas ovelhas, eu ganho X de dízimo, e eu tenho um carro bom, e eu tenho uma casa boa, e eu tenho roça, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo outro, não vale nada diante de Deus. É melhor chegar lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu não granjeei nada na terra, mas uma coisa eu tenho, eu fui verdadeiro contigo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu dei a tua palavra para o povo, Senhor. Oh, glória. Eu levei para ele que está escrito. Jesus verdadeiro e santo. Se alguns não quis seguir, eu não tenho culpa. O Senhor sabe disso, quem conhece mais é o Senhor, não tem nada coberto dentro do Senhor não. O Senhor sabe. Naquilo, Senhor, que eu fui fraco, que eu fui errado, mas eu nunca fui errado nem fraco para desconsiderar a tua palavra, nunca. Então, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Toma um pedacinho da Bíblia e agora deixa a Bíblia para lá e vamos contar história, vamos falar coisas. Então está aí as pessoas engarranchadas nisso aí, morrendo, coitados. Morrendo, dando a vida. Não fale nada contra não, porque as palavras de ameaça vêm logo. Né? Você está assim dedicado, de repente você recebe um áudio, você abre aquele áudio e de repente você é chamado de covarde, medroso. Aí você para assim, eu nunca imaginava que aquela pessoa tão dócil, oh, gente, é uma pombinha. O que foi que eu fiz assim de tão grave para a pessoa chegar aqui me chamando de covarde? Eu disse, não, o senhor está enganado. Eu não sou covarde nem medroso, não. Eu estou aqui pronto para conversar com o senhor, conversar com outros pastores, conversar com o plenário de vocês. Eu estou pronto para fazer. Não tenho medo não, fulano. Não tenho medo não. Você está enganado, não estou com medo não. Eu sei aonde estou, sei onde estou pisando, sei o que eu estou me alimentando, eu sei o que eu estou levando para o povo, não estou com medo não. Não estou com medo não. Né? Aí depois foi dada outra escritura que a porca lavada volta ao lamaçal, né? Aí depois eu até citei a escritura completa, que fala que o cachorro volta ao vômito e a porca lavada volta ao lamaçal. Eu disse, não, mas enquanto isso aí eu estou tranquilo, eu estou em paz, que eu não sou nem porca suja e nem tampouco cachorro. Eu estou em paz. Ah, você não gosta de escritura dura? Está aí, escritura dura. Gente, toda a escritura é dura, mas a gente não recebe como dureza, não, a gente recebe como cuidado de Deus para a nossa vida. Recebemos como cuidado de Deus. Essa semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim, apavorada, que só o pastor, não sei quem foi que falou aqui com uma pessoa. Jesus chegou para aquela mulher e disse que não era lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou ela de cachorra, foi pastor. Quer dizer, você para assim, é um absurdo isso. Não, Jesus não chamou ela de cachorro. Jesus veio para os judeus. Eu até conversar com o pastor, nós entramos nesse assunto também. Ele veio para os judeus, que eram os seus. Judeus que eram os seus. E os judeus eram os filhos legítimos. Então aparece uma gentia agora querendo as bênçãos de Israel. E ele volta e diz assim, não é lícito tomar o pão dos filhos, aquele que veio para os filhos, é para Israel, não é para vocês. Mas ela estava necessitada, ela estava precisando de algo que era de Israel. Aí ele disse, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, porque a condição
a condição de adorador de ídolo, a condição de idólatras que estão aí idolatrando, é essa, cachorrinhos, diante de Deus. A condição é essa, idólatra que deixa de servir a Deus para adorar outra coisa que não é Deus, é essa a condição. Como espiritual, a condição é essa, não tem valor, é isso, não tem valor. Então ele disse, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas aí entra agora a humildade, porque eu estou assim, que eu estou assado, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, você toma cuidado e coisa e tal. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Mas quando diz assim, oh meu Senhor, eu sei, realmente o pão é dos filhos. Mas eu sou um cachorrinho que estou aqui debaixo da mesa, eu quero apenas a migalha desse pão, me serve. Ela disse, se os cachorrinhos comem da migalha do pão que cai da mesa do seu Senhor. E aquilo agradou a Deus o quê? A humildade. Humildade, cadê a humildade das pessoas que dizem que são os revelados, salvos? Cadê a humildade? Vamos sentar, vamos conversar, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra, vamos conversar, vamos ver onde estamos errados, vamos ver onde estamos certos, vamos consertar o que está errado, vamos seguir o que está correto. Não tem, né? Aí fica só querendo puxar sardinha para si próprio. A mulher não puxou sardinha nenhuma, ela apenas se humilhou e disse, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E aquilo agradou tanto a Deus que ela voltou com o que ela foi buscar. A humildade faz a gente receber aquilo que não era nem para a gente. A humildade faz isso, né? Então, o problema hoje é ser humilde. Eu digo para vocês, eu tenho vontade de ser. Eu tenho vontade de ser uma pessoa humilde. E Deus me ajude a ser uma pessoa humilde. Eu tenho vontade. Porque eu sei que isso é grande diante de Deus. Então, amados irmãos, está aí. Vencer tudo com o que está escrito. Você desmancha qualquer pregador. Você desmancha qualquer teólogo. Você desmancha qualquer pessoa. Ele vai correr para livro. Ele vai correr para teologia. Ele vai correr para aquilo e você fica amarrado com o que está escrito. Amarra aqui. Se amarra aqui. Ele corre para ali, ele corre para lá, ele corre para todo mundo, ele vem. Olha, os cientistas que tem tantos livros, milhões de livros, estuda tantos livros, depois ele vem tomar benção onde? No livro da capa preta. Eles vêm aqui, eles desmentem a Bíblia, dizem que é mentira, tal coisa, depois ele volta e diz é verdade. Então cumpre-se o que o próprio Jesus disse. Não, foi o apóstolo Paulo aos Filipenses. Que toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, vocês foram abençoados nesta manhã. Amém. Sempre ponha diante do seu adversário. Ponha diante daquela pessoa que vem contra você. Ponha o que está escrito. Vá diante deles como espiritual. Deixe o Espírito te conduzir. E na hora certa você aplica o que está escrito. Nada te vence. E você vence tudo que vier contra você. Porque se quem vem contra você trouxer o que você tem, ele para de te combater. Na hora que ele vê o que você tem, porque ele não pode confrontar com ele mesmo, nem com o que ele havia. Ele não pode confrontar. Agora, quando ele vem confrontar e você leva aqui, e ele vê que ele não tem argumento, então ele vai ter que parar também do mesmo jeito. De todas as formas, você para aquele que vem contra você. Ou para seguir com você, concordando com o que está escrito, ou para te deixar ir embora, como fez Satanás com Jesus. Né? Santo Deus, nosso bendito e amável Pai Celestial. A Tua palavra, ó Deus, ela é tudo. Ela criou os céus, criou a terra, criou tudo que nele está. A Tua palavra, ó Deus, ela tem criado filhos. Ela tem gerado filhos. Tem gerado filhos para a eternidade. Oh, que palavra grandiosa.
tua palavra é imparável. Ninguém pode nem parar a tua palavra, nem parar na frente dela e vencer. O Senhor, sendo uma palavra, se fez carne e combateu tudo através da palavra. E deixou para nós uma grande segurança, combatendo Satanás com o que está escrito e dizendo para nós: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Oh, que grande substância, que grande potência, que grande poder foi dado aos crentes que verdadeiramente buscam, que verdadeiramente se enche, se alimenta, se fortalece com este pão que desceu do céu, com esta palavra que tem criado todas as coisas e que tudo pode ser destruído, mas ela permanece. Então, todos que a ouvirem, fique certo disso, coloque esta palavra dentro de você e nada pode te destruir, porque está escrito: os céus e a terra passarão. Então tudo ao seu redor pode passar, mas se dentro de você está essa palavra, você não pode passar, porque essa palavra te sustenta, ela te garante segurança para vencer tudo que vier. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, perdoa nossas faltas, guarda nossos irmãos, ajuda eles, fortalece, fortifica, para que nós possamos quarta-feira ter um culto de oração na tua presença. Ó Deus, oramos pelas pessoas que têm enfermidade, ou que são acometidas de enfermidade. Essa palavra poderosa, ela pode reter as enfermidades, ela pode reter espírito causador disso, ela pode brindar a mente que deseja ter apenas o Senhor como seu absoluto. Ela pode também brindar o coração daqueles que desejam só o Senhor como ser absoluto. Oh Deus, a tua palavra pode fechar as portas malignas e cerrar os teus filhos do lado de dentro para não serem atingidos. Ó Deus, nós rogamos nesta hora a tua misericórdia em favor dessa gente que tem sido confundida com palavras de homem, Senhor, porque a tua palavra está aí para trazer a nós a luz, para não andarmos em trevas, para não sermos confundidos, mas sim, ó Deus, autêntico naquilo que está vendo, porque não estamos andando nas trevas, porque antes andávamos, mas a luz raiou. Então, ó Deus, nós estamos vendo aonde estamos pisando, nós estamos vendo para onde estamos indo. Oh Jesus, tudo isso é o Senhor que está fazendo em nossas vidas. Então, ó Pai, saúde aos enfermos, paz aos aflitos, oh Deus, libertação aos oprimidos, e paz na vida de cada filho, de cada filha, paz nos seus lares, consolação do Espírito Santo nos seus corações, porque o Senhor é o grande Consolador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda nossas crianças, nossos jovens. Todos nós precisamos ser protegidos por Ti. Não queremos Te tentar, não queremos fazer o nosso próprio desejo, nossa própria vontade, mas queremos estar à mercê de Ti, tomando cada dia a Tua palavra e aplicando para combater nosso adversário. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.